Graças e paz a todos. Vamos dar início aqui ao nosso estudo da história dos batistas, dar prosseguimento, continuidade. E hoje começa mais um capítulo, tá? O capítulo 4 do livro. Então vamos orar, vamos dar prosseguimento aqui e pedindo que Deus nos conduza e nos ensine e que possamos principalmente olhar para a sua palavra e entender o que os nossos pais batistas aplicaram em suas igrejas e tiveram por certo, né, estarem agradando ao Senhor e tendo a igreja direcionada, né, no que tange a eclesiologia desta forma, como estamos estudando. Vamos orar. Santo Deus e Pai, eu te agradeço, ó Senhor, por mais um dia do Senhor, mais um dia de congregar aqui com os meus irmãos, mais um momento onde podemos refletir, analisar, Deus, a Tua palavra, que o Senhor nos conduza, nos ensine, nos abençoe mais uma vez. Peço, Pai de amor, que ao analisar a história, Deus, e a prática dos pais batistas, possamos, assim, Deus, aprender e até mesmo adequar aquilo que porventura estejamos errando. Mas, ó Pai, mas principalmente a Tua palavra governe sobre nós. Possamos analisar isto, a Tua palavra, e assim, Deus, termos as nossas vidas amoldadas e conformadas a ela. Muito obrigado por este dia, por essa EBD que se inicia, que assim o Senhor continue a nos abençoar e a edificar, Deus, cada vez mais a sua igreja. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, eu mandei aí para os irmãos os slides, tá? No grupo da igreja, o irmão pode acessar no seu celular, e assim nós vamos seguindo. Então, o capítulo 4 aí vai falar agora, irmãos, tem uma frasezinha bem no primeiro slide, onde diz: os oficiais designados por Cristo são os bispos ou pastores e diáconos. E isso é o que diz respeito aos oficiais da igreja. Quem são os oficiais constituídos na igreja, tá? Quem são aqueles ordenados pela igreja segundo a sua palavra? Então, já na frase identificamos pastores ou bispos e os diáconos. Esse ensino aqui, amados, esse panorama histórico aqui vem de encontro com o capítulo 26 da nossa confissão de fé, a qual os irmãos já estudaram, tá? E na confissão foi falado sobre o que realmente é a igreja, quem compõe a igreja do Senhor, e fala também sobre esses líderes, esses oficiais. A nossa confissão amarra todos esses pormenores de eclesiologia no capítulo 26. E é justamente este que será utilizado aqui, né, segundo o historiador James Renihan. E o que diz a confissão de fé? Próximo slide. 1689. A segunda confissão de Londres identifica dois ofícios na igreja local: bispo ou pastores e os diáconos. O primeiro desses ofícios, descrito pelos dois termos de bispo e pastores, refere-se ao ofício de ensino e governo da igreja. E o segundo, diácono, ao ofício de serviço, né? Servir às mesas, como podemos ver em Atos capítulo 6. São aqueles que auxiliam os pastores, até mesmo visitando os enfermos, até mesmo verificando as necessidades das viúvas. São os diáconos que têm esse ofício e auxiliam os pastores. Esses foram os únicos ofícios formais reconhecidos entre os batistas particulares. Então não tinha lá o ofício de... o que o pessoal inventa hoje aí, né? O professor da escola dominical, né? O camarada, o líder lá da célula, lá do clã. Isso não é ofícios bíblicos, né? E não também aplicado pelos pais batistas nas igrejas particulares. Então, se você vivesse lá no século XVII e fosse numa igreja batista particular, você ia encontrar dois ofícios só: pastores e diáconos, tá? E da luz da Bíblia, como já vimos, da nossa confissão também, é exatamente isso que a Bíblia prescreve, tá? Os oficiais são designados por Cristo, que estabeleceu qualificações e diretrizes para esses homens ocuparem seu cargo.
quando instalados, eles têm funções específicas e os pastores devem receber uma compensação financeira por seu trabalho, para que possam deixar de lado sua ocupação secular e se dedicarem ao cumprimento de seu ministério. Então, desde o século XVII, nossos pais batistas enxergavam, né, o ofício pastoral, a designação para governar a igreja, como sendo algo exclusivo. Os pastores, né, ainda mais nós que temos uma visão bíblica sobre palavra, fidelidade às escrituras, e isso exige estudo, isso exige compromisso pastoral. Então, certamente, os pastores bivocacionados, ou seja, que trabalham em áreas seculares e queiram também exercer o pastoreio, certamente não poderá exercer de tamanha forma, né, mais eficaz, digamos, no que tange ao estudo das Escrituras. Eu conheço muitos pastores que não têm esse modelo que nós temos na igreja aqui, de sermão quarta, 2 EBDs no domingo e 2 sermões. Tá? Então, esses estudos exigem aí, no mínimo, a semana inteira. Tá? Hernando Dias Lopes diz que demora para preparar um sermão ao mínimo 48 horas de preparo de um sermão. Então, se eu prego 3 vezes na semana, mais as 2 EBDs, aí os irmãos fazem aí uma análise de quanto tempo você acha que envolve aí nessas 5 atividades, sendo que tem 7 dias na semana. Então, o irmão consegue fazer uma conta mais ou menos, tá? E é por aí, 48 horas mesmo. Geralmente, durante a semana, eu já deixo tudo já, né, pronto para chegar no sábado e eu terminar e deixar tudo já pronto para o domingo. Então, meu sábado é totalmente comprometido. Quando os irmãos me chamam para a festa de aniversário, no sábado, né, eu já fico lá suando frio, né? Porque geralmente eu vou ficar até de madrugada para terminar os meus labores, né, que estão lá para fazer. Mas não é por isso que você não vai me chamar, pode me chamar sim, tá bom? Seguindo, qual a visão dos pais batistas? O conceito de ofício estava enraizado na crença de que Cristo é Senhor ativo e presente sobre a igreja. Ele escolhe e capacita certos indivíduos com os requisitos para o seu serviço. Fecha a porta, por gentileza. E vê a porta lá se está fechada também. Por gentileza. Então, é Cristo que capacita certos indivíduos com os requisitos para o serviço. Não é a pessoa que fala, eu acho que eu posso ser pastor. Eu queria aquela visibilidade que o pastor tem. Né? Coitado da pessoa que pensa isso. A visibilidade, eu acredito que para todos os pastores é a última coisa que eles querem. A única coisa para um pastor realmente verdadeiro, sincero, é o crescimento espiritual das almas, das ovelhas. E geralmente esse pastor vai ser, por ele querer isso e visar isso, ele vai te cobrar, ele vai te exortar, ele vai ficar no seu pé. O contrário é justamente a pessoa que não está nem aí, né? Simplesmente quer que você permaneça nos seus pecados e permaneça, né, tendo a igreja como um clube ou apenas um lugar de encontro. Então ele não vai se preocupar com isso. Então é Cristo quem capacita, quem dá as características, as atribuições necessárias para a pessoa exercer os ofícios designados para a sua igreja. Então, primeiramente, é Cristo quem chama. Hansard Knowles entendeu o ofício como algo, olha lá, como diz Hansard Knowles, divino e sagrado, mas não nobre. O que ele quis dizer com isso? Essa foi uma posição designada com base na firme crença de que o próprio Cristo escolheu aqueles que são separados, embora não lhes tenha concebido qualquer tipo de posição aristocrática. O que significa aristocrática? Sinônimo de elite. É uma palavra que pode ser traduzida literalmente como o governo dos melhores. Então, o ofício pastoral, na visão de Hansard Knowles, não é algo que traz uma elite, né? Que traz uma posição de elite, de supremacia. Não. O pastor é um servo. O pastor, ele é um pecador.
É um homem que necessita de graça, porém foi separado dentro das capacidades que o próprio Cristo lhe concedeu para que ele governe segundo as Escrituras. Então não tem nenhuma posição aristocrática dentro do pastoreio, como muitos pensam, né? Não, o pastor dê o primeiro lugar na cadeira, na frente. Não, é um lugar qualquer, onde dê para sentar, tá bom, tá? Então muito se criou aí uma visão de pastores. Sim, devemos honrar os pastores, mas a honra não é bajulação. A honra não é como se o camarada fosse o presidente da república. Não, ele é um irmão em Cristo. E o seu tratamento com o pastor não é diferente com outro irmão da igreja também, a qual você tem que honrar, respeitar, exortar, se preocupar, tá? Então, amados, nós precisamos entender essa questão. A visão de Russell de Knowles era exatamente esta. Nehemiah Cox, outro pai batista, considerou os ofícios tão importantes a ponto de afirmar que cada congregação em particular tem não somente o direito, mas o dever de organizar-se segundo a regra e governo que Cristo instituiu em seu testamento. Para usar as palavras da confissão, uma igreja não está completa até que seus oficiais estejam devidamente estabelecidos. Tá? Então, quando eu penso em igreja, na visão de Nehemiah Cox, é a visão bíblica, e da nossa confissão também, é necessário que exista os ofícios. É necessário que exista pastores. É necessário que tenha os diáconos. Ah, nós não temos os diáconos ainda, pastor. Né? Mas nós temos o pastor que já tem direcionado os trabalhos nessa igreja e estamos preparando os diáconos para isso. Tanto que temos um seminário, tanto que temos, né, estamos analisando a vida dos irmãos para que realmente sejam pessoas de boa fé, de bom testemunho. Tá? Como eu disse aos irmãos em outras oportunidades, a igreja, por exemplo, do pastor Renan, para ser diácono não pode ter nome sujo. Para ser diácono não pode ter, por exemplo, antecedentes criminais lá, ficha suja. Para ser um diácono numa igreja tem que ter um bom testemunho. Tem que ser um homem de boa fé. Tá? Não pode, tem que ser um homem irrepreensível. Por quê? Porque ele vai estar ali na frente dos trabalhos da igreja. Encaramos o diaconato como também um cargo de autoridade na igreja. Isso é discutível. Alguns pastores falam que não, aí colocam inclusive mulheres para serem diaconisas, mas tem essa discussão. Mas nós vemos que, biblicamente, a constituição de uma igreja, os oficiais da igreja, então veja, olha o termo, oficiais, como é que eu não vou colocar isso como uma autoridade? Né? Alguém que cuida e ajuda no serviço da igreja. Então, no próximo slide, dará mais noção para nós aqui sobre esses ofícios. Ofícios ordinários e extraordinários. O que significa isso? Os ofícios na igreja são ordinários e extraordinários. Os ofícios extraordinários são quais? Aí ele elenca ali: apóstolo, evangelista e profeta. Foram considerados como tendo cessado após a conclusão do cânon das Escrituras. Tá? Então, quando se fechou o cânon das Escrituras, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, não se fez mais necessários esses dons aqui extraordinários, esses ofícios extraordinários. Os ofícios ordinários são quais? Pastores, diáconos, que continuaram através da era pós-apostólica. Os apóstolos eram antecedentes da igreja e receberam seu chamado e ordenação diretamente de Cristo. É aquela história, né? Para ilustrar essa questão dos dons e ofícios extraordinários. Quando você vai construir uma casa, você contrata lá uma empreiteira ou um pedreiro. Né? Depois que termina a obra, o pedreiro continua lá na sua casa? É a mesma coisa que o apóstolo. A igreja foi edificada, a palavra já foi fechada. O que nós precisamos para dar continuidade na igreja, aí o pedreiro vai falar, o engenheiro vai falar, ó, só faça algumas manutenções de vez em quando, né? Mas está tudo aqui, o manual aqui, ó. Né? Então a igreja já tem a palavra fechada.
Não precisa mais de apóstolos, justamente porque a igreja já foi edificada, já foi construída sobre as doutrinas dos apóstolos. Então não tem novas doutrinas. As doutrinas dos apóstolos já foram instituídas. Então por isso que são extraordinários. Por quê? Porque eles foram temporais. Eles foram em determinadas épocas específicas. E assim como um apóstolo, ele tinha algumas características especiais. Qual que era uma característica, irmãos, do apóstolo que um pastor não tem hoje? Quem pode me dizer? Milagres. Quais? Cura, né? A inspiração do Santo Espírito para escrever livros da Bíblia, como Pedro fez, como Paulo fez. E hoje, o pastor fala, não, eu recebi a inspiração, vou escrever um livro aqui. Geralmente quem faz isso é as seitas, né? Os mormons, vem um anjo, né? Fala, né? O islamismo lá com Maomé, enfim. Nós, protestantes e cristãos, nós cremos na palavra como inerrante e suficiente. Então, como protestante e cristão, você crer em apostolado nos dias atuais é, no mínimo, incoerente com a sua fé. Porque se você crê em apostolado, você está querendo dizer automaticamente que novas revelações podem aparecer. Você está querendo dizer que essa pessoa tem dons extraordinários nela. Porque é justamente o que a palavra informa sobre apóstolos, correto? Então esses são os dons extraordinários. Que nós cremos que cessaram quando o cânon das Escrituras foram fechados. Quando a igreja foi realmente instituída, edificada pelas doutrinas dos apóstolos, e hoje nós estamos aqui desfrutando daquilo que no passado já foi feito. Tá? E os ordinários são aí sim esses homens, né? Que é o que diz aqui, ó. Os ministros ordinários não são de homens, no sentido de sua autoridade depender da autoridade humana. Não são por homens. Isto é, sujeitos aos caprichos da autoridade e ordenação humanas. Ainda que sejam por homens, no sentido de que são levados ao seu ofício pelo chamado da igreja. Então, amados, isso aqui, tudo, é o pensamento ainda atrelado a Nehemiah Cox. Benjamin Kitt também vai dizer, argumentou com base na distinção que ofícios ordinários não poderiam existir a parte da existência anterior de uma igreja. Então, o Benjamin Kitt também enxergava esses dons. Ou seja, os pais batistas particulares, irmãos, prioritariamente eram cessacionistas. Tá? Você ser um batista reformado pressupõe que... Por que pressupõe? Porque tem uns espantalhos por aí, né? Mas pressupõe que você é cessacionista. Pressupõe que você entende essa questão da teologia bíblica. Por que teologia bíblica? Porque é o enredo das Escrituras. E você enxerga o apostolado, esses dons, né, que eram dados a eles, como temporais e extraordinários, como estamos vendo aqui. Agora, você acreditar que continuam os dons, né? Até o Paulo Júnior falou, cadê os curandeiros aí na pandemia, né? Por que não estavam lá nos hospitais lá, ajudando os enfermeiros lá e curando as pessoas que estavam lá enfermas? Porque se você tem o dom, não tem? Então vá lá e cure. Aí criticaram o Paulo Júnior, né? Porque ele falou isso aí. Mas, amados, justamente é porque enxergamos essas questões dos ofícios extraordinários e ordinários. Tá? Então, Benjamin Kitt vai dizer que esses ofícios não poderiam existir a parte da existência anterior da igreja. E ele está falando sobre agora ofícios ordinários. Os ofícios ordinários são pastores comuns, como eu, né? Diáconos comuns. E ele diz que esses não podem existir sem antes existir uma igreja. Tá? Então, a existência de um pastor, a existência de um diácono, está atrelada à existência de uma igreja. Já pensou, fecha a igreja, né? A igreja não existe mais, aí o camarada está lá e ainda se denomina pastor. Não, você só é pastor enquanto existir a igreja. Tá? Então, os ministros não poderiam funcionar sem o chamado e a aprovação de uma igreja específica, tá bom?
Aí vamos para o próximo slide. As duas classes de ofícios. A declaração confessional indica que havia duas classes de ofícios, bispos ou presbíteros e diáconos. Os primeiros ocupavam o cargo de servir governando na igreja, enquanto os últimos deveriam se dedicar como servos para auxílio dos pobres, dentro e ao redor da igreja. Cada ofício merece uma atenção específica. Então, o primeiro ofício, de ensino e governo, o ofício dos pastores. Então, o ofício de ensino e governo se concentrava nos pastores, embora houvesse outros reconhecidos como capazes de ensinar, especificamente os irmãos com dons. Tá? Então, como vimos na confissão, outros podem pregar também. Tá? Você não precisa ser um pastor ordenado. Você pode ser muito bem uma pessoa capacitada por Cristo que consiga também ensinar, que consiga também pregar as Escrituras. E se assim ele o capacitou, você deve exercer, tá? Esses dons e essas capacidades a qual ele deu. Veremos isso na confissão, já no capítulo 27 da nossa confissão hoje, tá? Sobre a comunhão dos santos. Então, amados pastores, o mais significativo dos ofícios ordinários da igreja era o pastor ou o presbítero. O relacionamento entre esse ofício e a igreja local era bem definido na forma de governo da igreja dos batistas particulares. Tá? Então, olha lá, pastores e a igreja local. A noção de que os ofícios eram essenciais para o benefício da igreja fornece um importante indicador contextual para a compreensão do relacionamento entre os dois. Embora a igreja fosse anterior e circunscrevesse os ofícios, ela seria insuficiente também a partir desses oficiais. Porque o que foi dito antes, na visão de Benjamin Kitt? Um pastor ele só pode existir se anteriormente existir uma igreja. Então o ofício pastoral, diaconal, está atrelado à existência de uma igreja. E o contrário? Uma igreja existindo sem pastor e sem diáconos. É uma igreja também? Então uma complementa a outra, tá? Uma se encaixa com a outra. Uma não pode existir sem a outra, tá? Eu fiquei numa igreja onde não tinha pastor durante um período de 2 anos. Então, segundo a visão dos nossos pais batistas e coerentemente bíblica, não existiu igreja durante 2 anos. Durante 2 anos ficou sem igreja, tá? Aí ficavam lá com os pastores, e isso causou uma confusão na cabeça das pessoas. Cada domingo era um pastor diferente que vinha pregar. Aí pregações temáticas. Pensa, que salada. O camarada vinha, falava de um tema que ele achava por bem, né? Sacava lá do seu pendrive, lá das suas pregações e pregava. Pensa como é que ficou a igreja. Sem ensino doutrinário, sem visão, sem uma construção bíblica, sem uma exposição, sem um pastor para cuidar das almas. Pensa como é que ficou a igreja. Era uma igreja que estava descaracterizada. Tá? Então, a igreja tem que entender que, biblicamente, quando Paulo plantava igrejas, ele também instituía, junto com as igrejas, esses líderes, para que ela pudesse funcionar. Tá bom? Pessoal, uma ovelha lá, você tem um rebanhinho de ovelha, aí você coloca lá no cercadinho lá e fala, eu vou tirar férias, 3 anos. Né? Deixa as ovelhas lá. Vai chegar, vai acontecer o que com as ovelhas? O lobo já entrou, já matou um monte, as outras morreu de fome, as outras morreu com doença, né? Chegar não tem mais nada. É exatamente isso. Tá? O papel do ofício, especialmente o do pastor, foi fundamental para que a missão da igreja fosse bem sucedida. Congregações sem ministros devidamente ordenados não poderiam funcionar como deveriam. O pensamento daquela época sobre a natureza do relacionamento entre pastores e a igreja era fundamental para a sua prática, no que diz respeito a essa questão. Os batistas refletem as opiniões dos escritores independentes contemporâneos sobre a
sobre eclesiologia. Tá? Até que ponto os pastores foram autorizados a atuar em seu ofício? A autoridade ministerial deles era universal e se estendia a todas as igrejas da mesma fé e prática, ou eram restritas de alguma maneira. Então aqui essa parte amarela, nós começaremos a entrar num debate histórico sobre uma pergunta que eu já fiz para os irmãos. Eu sou pastor aqui na IBR Mogi das Cruzes. Se eu chegar lá na Bahia, numa IBR de lá, eu continuo sendo pastor? Essa é uma pergunta, é o que vamos começar a ver agora, segundo o entendimento dos pais batistas. Tá? Porque o camarada às vezes recebe um título pastoral e ele quer ser chamado nos 4 cantos do mundo como pastor. E ele inclusive muda de igreja e carrega com ele esse cargo, né? Esse título, esse ofício. Mas isso já pode ser respondido justamente porque se a igreja tem que anteceder ao ofício pastoral e diaconal, e a igreja não pode existir também sem esses ofícios, então logo se eu me ausento e saio desta igreja, como é que fica esse ofício? Tá? Então isso já responde para nós. Vários escritores abordaram essas questões, irmãos. Os pontos de vista de 2 importantes escritores independentes, John Owen e Thomas Goodwin, e de vários batistas particulares esclarecem essa questão. Hoje, especificamente, veremos a posição de John Owen. Tá? Escrito de Owen. Talvez o escritor mais importante da forma congregacional de governo eclesiástico na segunda metade do século XVII, seja John Owen. Sabemos que John Owen não é batista, tá? Ele é independente. Tá? Mas o sistema de governo batista foi cunhado de qual confissão? Savoy. Justamente a confissão dos independentes. Então, no que tange a congregacionalismo, né, nós pegamos deles. Então, John Owen irá explicar, irá responder essa questão sobre se um pastor continua sendo pastor longe da sua igreja local. Tá? Então, seus livros definiram as práticas dos pedobatistas que adotaram ou subscreveram a plataforma de governo da igreja de Savoy. Ele era estimado, John Owen, como um exegeta cuidadoso e um teólogo de grande discernimento. E suas obras tiveram uma enorme influência entre os não conformistas de sua época. E não conformista agora abrange, inclusive, os batistas. Tá? Lembra lá dos conformistas e os não conformistas, os separatistas, né? E aqueles que continuaram dentro das igrejas anglicanas, a Igreja Nacional da Inglaterra. Isso é verdade tanto quanto em relação ao pedobatistas, quanto aos batistas. Em vários lugares, Owen aborda tópicos relacionados a esse assunto. Em sua obra publicada em 1667, chamada Uma Instrução Breve sobre o Culto a Deus e a Disciplina das Igrejas do Novo Testamento, Owen aborda 2 vezes o tema. As perguntas 21 a 31 abordaram assuntos relacionados aos ofícios. Na pergunta 21 a 31, né, desses ofícios na igreja, de acordo com Owen, há 2 tipos de ofícios. Olha lá, de novo. Extraordinários e ordinários. Ou seja, cessacionista. Tá? Também. John Owen era cessacionista. Os ofícios extraordinários da igreja são apóstolos, evangelistas e profetas. E os ofícios ordinários são aqueles que a Escritura chama de pastores e mestres, bispos, presbíteros e instrutores. A pergunta 24 é: quais são as principais diferenças entre os 2 tipos de ofícios ou ministros na igreja, extraordinários e ordinários? A resposta que Owen dá, né, é digna de atenção. Aí vamos para o próximo slide. A resposta. Os primeiros, diz Owen, foram chamados a seu ofício imediatamente por Jesus Cristo. Está falando o quê? Do apostolado. Em sua própria pessoa. E veremos isso hoje, na pregação em Atos. Hoje veremos a substituição de Judas. E ali, em Atos capítulo 1, a partir do verso 21, nós vemos as características, tá? Os critérios
para se ser um apóstolo. E aqueles critérios se aplicam, então, para essas pessoas que hoje se dizem apóstolos. E uma delas é que andou com Jesus desde a época de João Batista até agora, até a sua ascensão. Então, ou seja, para se existir um apóstolo hoje, ele tem que ter andado com Jesus lá 2000 anos atrás. Isso é bíblico. Esse é o texto que veremos hoje. Tá? Essa é a visão dos pais batistas. Por isso que, acho que é Nicodemos que fala, apóstolo bom é apóstolo morto. Esse é os bons. Né? Não tem apóstolo vivo. Tá bom? Por quê? Biblicamente analisando a substituição de Judas. Os critérios que Pedro levanta ali como líder da igreja. Então nós não somos sensacionistas porque queremos, né? Porque inventamos da nossa cabeça. É justamente pelos critérios bíblicos, analisando as escrituras. Então, primeiro, né? O primeiro diz John Owen, imediatamente chamados, né, esse ofício por Cristo, sua própria pessoa, ou por revelação feita pelo Espírito Santo em seu nome para esse propósito. Os últimos são chamados pelo voto, escolha e ordenação da própria igreja. E por que Espírito Santo, né, na sua própria pessoa? Porque nós temos Paulo, né, que foi chamado, não andou, e ele mesmo fala, eu sou um apóstolo fora do tempo. Mas, para que não se crie nenhuma, né, cneuma nisto, o próprio Paulo foi reconhecido por Pedro? Foi reconhecido pelos próprios apóstolos como apóstolo? Sim, tá? Então, os apóstolos que estavam vivos também reconheceram o chamamento e o ofício de Paulo. Por mais que ele não tenha andado com Cristo, tá? Então, no mínimo, para você ser um apóstolo hoje, já que você não andou com Jesus, você precisa, no mínimo, então, da aprovação daqueles que andaram, tá? Então, também não tem como, né? Não é possível. Os primeiros, tanto em seu ofício quanto em sua obra, eram independentes e antecederam a qualquer igreja. Então você poderia ser um apóstolo sem a igreja. Entenderam? Por quê? Porque o apóstolo foi justamente aqueles que começaram, foram os embriões da igreja. Foram aqueles que iniciaram, os percussores da igreja. Então, automaticamente, eles antecederam a igreja. Tá? Os apóstolos. Cujo chamado e reunião dependiam de seu ofício como consequência e efeito. Os últimos, pastores presbíteros comuns, ordinários, são tanto consequentes ao chamado, reunião e constituição das próprias igrejas. Já esses agora, os ordinários, dependem da igreja já instituída. Então você consegue diferenciar as duas coisas. Um pastor jamais pode ser um apóstolo. Por quê? Porque a sua existência depende da igreja. O apostolado, não. Antecede a da igreja. Tá? Continuando, a autoridade dos primeiros é comunicada a eles, então, imediatamente por Jesus Cristo, sem qualquer mediação de alguma igreja. E se estendia igualmente a todas as igrejas. A autoridade dos últimos, os pastores, presbíteros, ordinários, é derivada a eles, a partir de Cristo, pela eleição e ordenação da igreja. E o exercício dessa autoridade está confinado àquela igreja da qual derivam a sua autoridade. Eles diferem também em dons, os quais são adequados em seus vários trabalhos e ofícios distintos. Ou seja, pastor não é apóstolo. São dois ofícios distintos, completamente diferentes. Tá? Se pode dizer que tem alguma coisa em comum, é a pregação do evangelho, né, e a instrução, apenas. Mas são dois ofícios distintos. Tá? Owen, no próximo slide, traça, então, uma distinção cuidadosa, naquela resposta que acabamos de ver, entre as esferas de autoridade concedidas aos dois tipos de ofícios. Os ofícios extraordinários, pelo fato de seu chamado derivar diretamente de Jesus Cristo, desfrutam do privilégio de exercer responsabilidade e autoridade universais. E por que universais? Porque até hoje nós bebemos dessa fonte escrita pelos apóstolos. A autoridade desses homens continua mesmo sem a igreja e perpetuando-se na existência da igreja. Tá? Eles falam a todas as igrejas. Essa é a doutrina do governo da Igreja Universal. Jesus Cristo é a cabeça,
e ele designou alguns para servir como seus instrumentos ao estabelecer o fundamento da igreja. Atos capítulo 2. E eles perseveravam no quê? Doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão, nas orações, né? Mas principalmente nas doutrinas dos apóstolos que estavam vivos naquela época. Tá? Então, amados, entretanto, os ofícios ordinários possuem um tipo diferente de autoridade, que é confinado à igreja, pela qual eles foram chamados. A natureza do chamado define a esfera de autoridade. Algumas páginas adiante, Owen expande o assunto da pergunta 26. Ou seja, sintetizando o que vemos aqui, né, na visão de John Owen. Eu só sou pastor enquanto a IBR Mogi das Cruzes permanecer. Se caso essa igreja for extinta, eu não sou mais pastor. A minha autoridade deriva da igreja, a qual me ordenou e a qual me comprovou, né, o chamado e os dons que Cristo me deu. Tá? Então é assim que acontece. E às vezes, amados, né, os irmãos devem tomar cuidado, que nem agora eu vou me ausentar alguns dias, né? Uma semana, né? Aí o Gessel, o Felipe, alguns irmãos irão pregar aqui. Eles são pastores? Eles têm a autoridade delegada pela igreja quanto a isso? Não. Então não queiram ser. Porque a própria igreja pode acabar criando algum impasse entre os membros da igreja e com aquela pessoa. Tá? Justamente por, às vezes, confundir as coisas. Eu não sou o pastor. Eu estou pregando, né? Então a pessoa deve entender isso. Que a autoridade, assim como também eu, provém da igreja. Tá? Quem institui seus líderes, claro, Cristo chama, mas a igreja é quem ordena. As chaves estão nas mãos da igreja para ligar ou desligar as coisas aqui na terra e automaticamente nos céus. Tá bom? Então, você só vai ter autoridade de um pastor quando a própria igreja reconhecer isso. Enquanto isso não acontece, você é pastor? Não. Ah, mas eu estou substituindo o pastor. Significa alguma coisa? Não. Tá? Então tomem cuidado com isso. As pessoas precisam colocar as ideias no lugar. Tá bom? Esferas de autoridades, então, agora partindo para a pergunta 26. Olha lá, ainda John Owen, tá? Uma pessoa pode ser chamada ou ser empregada em apenas uma parte do ofício ou obra do ministério. Ou é possível manter a relação e exercer o dever de um pastor ou ministro em mais igrejas do que em uma única ao mesmo tempo? Pergunta inerente. Tá? Eu posso ser pastor em 2 igrejas? Essa é a pergunta feita aqui neste tratado de John Owen. Resposta é concisa. Preste atenção na resposta de John Owen. Nenhuma dessas situações possui fundamento ou precedente nas Escrituras. Nem a primeira delas é consistente com a autoridade do ministério. Nem a última com o dever dele, nem com a natureza da relação que existe entre os pastores e a igreja. Os textos citados como base para essa resposta, irmãos, estão em Atos 14, 23, 1 Pedro 5, 2 e Atos 20, 28, que eu vou colocar no próximo slide. É a segunda parte dessa pergunta que é importante para esse estudo. Owen diz, questiona-se, é possível manter a relação e exercer o dever de um pastor ou ministro em mais igrejas do que em uma única ao mesmo tempo. Isso aconteceu comigo, quando eu estava lá no Taboão. 2 igrejas. E eu nas 2. Embora Owen provavelmente estivesse respondendo a certas práticas características de algumas pessoas na igreja anglicana, a igreja nacional da Inglaterra, contexto, tá, em que eles viviam, os princípios que ele aborda são muito relevantes, tá? Textos aí, para já você começar a pensar um pouco em escritura também. Os textos de embasamento da resposta de John Owen. Atos 14, 23. Paulo e Barnabé designaram presbíteros, atenção aí, ó, para as preposições colocadas no texto descrito, em cada igreja.
Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado. 1 Pedro 5,2. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Atos 20, 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Noe faz uma exegese aqui nesses textos, principalmente destacando que sempre que era instituído um presbítero, ele não recebia responsabilidade sobre as igrejas, os rebanhos. O texto bíblico direciona, através dos artigos definidos, para uma ideia de unicidade, apenas um único rebanho, uma igreja local. Então, por isso que ele embasa a sua resposta desta forma, tá? Então, vamos lá, ainda meditando sobre isso. Duas circunstâncias. Ele prevê duas circunstâncias na qual alguém pode manter a relação de pastor com duas igrejas ou mais. Então vamos ver essas duas circunstâncias. Primeiro, formal e diretamente, por uma participação igual e formal nelas, ao assumir o ofício pastoral igualmente sobre elas, após ser chamado por ambas e aceitar a relação. Provavelmente, essa é a única descrição específica do pluralismo. Segunda circunstância. Eventualmente, quando em virtude da sua posição como pastor de uma igreja, ele exerce seu poder ou autoridade ao desempenhar atos ministeriais para outra igreja. Noe chama esses dois casos de, olha como ele diz, irregulares e injustificáveis. Tá? John Noe diz. Com relação ao primeiro, o pluralismo, tá? Você ser reconhecido em duas igrejas diferentes e exercer isso. Noe diz que isso é irregular, é injustificável. Ele é ilegítimo, ele diz. E destrói tanto o ofício como o dever de um pastor. Por quê? As Escrituras falam acerca das obrigações do pastor com relação às igrejas locais específicas nas quais o Espírito Santo os colocou e da responsabilidade que eles possuem com relação ao desempenho do seu ofício para com aquela igreja específica. Os textos das Escrituras citados acima, como vimos, são especialmente significativos a esse respeito. Noe se refere a eles porque apontam para um relacionamento único que há entre os pastores e suas igrejas. Tá? Interessante, quando estava preparando, lendo, estudando isso aqui, quando me chamaram lá para o Tabuão, eu fui pedir aconselhamento para o pastor Silas. E eu ainda não tinha um conhecimento, um entendimento como estamos vendo aqui hoje. Sabe o que ele me falou, que ele me aconselhou, irmãos? Não vá. Quantos membros você tem na sua igreja? Aí eu falei, na época eu tinha uns 12, 13. Ele, Cristo confiou esses 12 a seus cuidados. Cuide desses 12. Fica quietinho lá. Eu, obstinado, teimoso, fui lá. Né? Mas talvez o pastor Silas estivesse tendo essa visão de John Noe. Tá? E certamente isso é o mais saudável. Por quê? O peso que é criado sobre a vida de um pastor quando ele está sobre duas igrejas é algo que, digamos, que é justamente irregular. É algo fora daquilo, é você se meter em algo a qual realmente você não deveria. Né? Então, amados, as igrejas, como é que funciona plantações de igrejas? Para nós entendermos. Os líderes, ainda mais nós, que enxergamos o governo de igreja bíblico como um governo independente, um governo onde a própria igreja é autônoma. Plantações de igreja. Nós vamos plantar uma igreja em Biritiba Mirim. Primeiro ponto. Essa igreja tem que sair de dentro de uma igreja já em funcionamento. Segundo ponto.
O pastor que está aqui, ele não vai para lá. Dentre esses irmãos que irão para lá, se deslocar para lá, já deve ter um líder. Já deve ter pela própria igreja, da onde saem essas outras, o reconhecimento daquela pessoa como um pastor. O ofício. Tá? Esse é o processo natural de plantações de igrejas. Tá? Então a própria congregação, ela institui e reconhece o chamado. Pastor, como é que vai ser lá em Minas Gerais? Que estamos lá plantando igrejas. A ideia é ter entre aqueles irmãos, tá? Uma pessoa, um homem de bom testemunho, de boa fé, que tenha esses dons já sendo transparentes para aqueles irmãos, e dentre eles saia esse líder, tá? Ah, mas não tem. Podemos enviar? Podemos. Mas quem vai reconhecer se realmente é um pastor é a própria igreja de lá. É os próprios irmãos salvos e que o Espírito Santo habita neles. Então não é porque ele sai pastor daqui, chega lá e ele é pastor. Não. Ele vai servir aqueles irmãos e deve ocorrer uma ordenação para aquele pastor. Por mais que ele já seja aqui pastor, entende? É a igreja quem reconhece. É a igreja quem institui. Tá? Mas o ideal é que saia do meio da própria igreja os seus líderes. Tá? Pode falar, dizendo. Então, no caso, assim, como aconteceu com a gente lá no Taboão, talvez a parte mais prudente ou coerente seria as pessoas virem para cá, né, e congregar aqui, se caso fosse da vontade de Deus, com algum tempo, né, levantasse alguém para cuidar da igreja lá, se fosse o caso, né, lógico. Exato. Mas seria a parte mais prudente começar participando aqui, né? Exatamente. Que foi a proposta inicial, não sei se vocês lembram. Ela falou, não tem carro, né? É muito dificultoso, né? Aí não foi. Né? Mas a ideia era realmente absorver aqui essas pessoas, elas se tornarem membros. Aí tem 10 pessoas aqui do Taboão. Pô, tem um irmão aqui que é de lá também, né? Ou até mesmo pode até ser de longe, mas que é um pastor. Então nós temos 2 pastores. Por que não plantar uma igreja lá? Vamos orar, irmãos? Por isso, vamos orar. É consenso da igreja? A igreja entendeu que tem que se plantar uma igreja lá? Sim. Então vamos mandar este irmão como pastor, junto com esses aqui, e eles vão começar um trabalho lá. Entende como as coisas fluem naturalmente e tem que sair de dentro das próprias igrejas? Tá? Porém, tá, vale destacar que existem casos extraordinários, onde não se tem uma igreja na cidade, onde não se tem um trabalho na cidade. Por exemplo, em Minas Gerais, você vai em cidades lá que só tem igreja católica, aí você vai entrar na igreja católica para fundar. Não tem como. Né? Então talvez você tenha que começar a fazer o quê? Pontos de estudo de pregação. E através do Espírito Santo irá convertendo aquelas almas, irão agregando ao trabalho e ali surja, né, uma igreja. Tá? Mas é uma obra totalmente exclusiva do Santo Espírito. Tá? Pode falar. Nesse caso, assim, né, surge ali a igreja, nessa situação que você está falando, aí mesmo assim, vai ter que ter mesmo depois assim, vai ter que ter a ordenação da igreja? Sim. Reconhecendo? Sim. A igreja tem que fazer esse processo aí de ordenação, de reconhecimento. Tá? Essa é a questão. Certo, irmãos? Pastor, Diga. que na igreja que a gente vinha, era, que eu aprendi, né, era o próprio pastor que via alguém assim, né, com qualidades, com dons, ou aparecia uma oportunidade que precisava de um pastor e ungia aquela pessoa para ser pastor, né? Uhum. Pelo que a gente entende do modelo que estamos aprendendo, que é o que nós vivemos, é a igreja que ordena isso. Exato, congregacional é diferente. Ou seja, o pastor só existe por causa da igreja. Se ele não tem igreja, como que ele pode ser pastor? Não é pastor? Na verdade, é interessante, né? Interessante. E até faz sentido, faz mais sentido, né? Com certeza. Né? Faz mais sentido. Ah, eu vou ordenar aqui o Flávio, que vou mandar para Minas. Posso fazer isso? No nosso sistema de governo de igreja? Posso. Quem tem que reconhecer o Flávio? A igreja. E ele já tem que estar servindo como pastor. Né? Por exemplo, até mesmo para
pregações e obras, né, missionárias. O camarada tem que ser reconhecido pela igreja. Vão mandar o Flávio para Minas, com certo período, né, e constância, ele ficar lá pregando naquela cidade lá, evangelizando. Vamos enviar o Flávio, então. Vamos custear lá o hotel que ele vai ficar, a alimentação, e ele vai ficar lá evangelizando por onde tempo. Mas é a igreja quem envia, né? E ele permanece lá, e ele vai passando relatórios. Olha, hoje tivemos 3 almas que, né, reconheceram Cristo como Salvador, receberam a fé. Então continue, irmão, continue aí pregando. Aí daqui a pouco, tem 10 irmãos. Aí a igreja, vamos lá ordenar Flávio e vamos instituir aquela igreja, né, com aqueles irmãos. Aí sim, aí ok. Né? Mas tudo flui, né, com a ordenança da igreja, com a autoridade da igreja, tá bom? Não de um pastor individualmente. Então, amados, é justamente sobre isso que Noé está discorrendo. E ele diz que essas circunstâncias de um pastor servir em 2 igrejas destrói tanto o ofício como o dever de um pastor. Porque as Escrituras falam acerca de obrigações de um pastor com relação a igrejas locais específicas, tá? No próximo slide, pastores são ordenados em todas as igrejas. Eles devem pastorear o rebanho que está entre eles. E o Espírito Santo os constituiu como supervisores entre um povo que forma um determinado rebanho. Quanto ao segundo caso, realizar atos ministeriais que requerem autoridade pastoral em uma congregação que não é a sua própria é injustificável, diz Noé. Pois não há preceito nem exemplo nas Escrituras que sirva para apoiar isso. Nós vimos, por exemplo, em Colossenses, Epáfras. Epáfras era presbítero em Tessalônica e também em Colosso? Não, ele era de Colosso, né? Ele vai pedir orientação de Paulo, preso, mas ele volta para Colosso com aquela carta, né? Tanto que as cartas são bem específicas, né? Carta aos Colossenses, né? Carta aos de Tessalônica, né? Então são para igrejas específicas. Não significa que as cartas podem transitar e servir de ensino para outras, né? Mas sempre a intenção primária era tratar de assuntos específicos. As igrejas de Gálatas estavam passando pela mesma coisa que a de Colosso? Não, né? De certas formas, sim, né? Mas eram problemas específicos com pessoas específicas, tá? O chamado e a ordenação ao ministério definem o campo no qual os atos ministeriais devem ser realizados. Um pastor não pode nem deve estender sua autoridade ministerial para além da esfera para a qual a igreja o chamou. Em seu tratado, né, de John Owen, A Verdadeira Natureza da Igreja Evangélica e Seu Governo, publicado em 1689, ele reafirma essa mesma posição, dizendo o seguinte, John Owen: é claramente muito inconsistente com o ofício pastoral e o desempenho dele que qualquer homem tome para si o ofício de pastor em mais de uma igreja, especialmente se uma estiver muito distante da outra. O peso da responsabilidade pelas almas dos homens deve ser suficiente para condenar a prática de múltiplas relações eclesiásticas. O peso da responsabilidade. Tá? Então, Noé tinha um entendimento sobre essa questão, e a definição de pastorear mais de uma igreja é algo que ele diz como irregular e injustificável. Tá? Justamente por essa visão congregacional, onde as próprias igrejas devem ter os seus líderes. E geralmente, não tem pastor para a nossa igreja. Será que isso já não é um sinal de que a igreja não tem Cristo como seu cabeça? Será que algo está... Porque qual é o pensamento lógico aqui que eu quero que os irmãos entendam? Cristo deseja plantar uma igreja em Minas Gerais. É desejo dele. Ele tem eleitos, ele tem ovelhas em Minas Gerais. Aí Cristo vai lá, institui uma igreja, mas não dá um pastor. Cristo age assim? Não é no mínimo estranho? Quando Cristo começa um trabalho,
Quando ele visa eleitos e igreja dele, certamente, por ser igreja, a própria constituição de igreja, também deve ter pastores, ministros da palavra. Então, amados, quando uma obra de Cristo é uma obra perfeita, é uma obra completa, e certamente ele providenciará. Geralmente essas igrejas que não possuem pastores, e eu, como disse, vim de uma que ficou há muito tempo, se trata de pessoas que não querem ser pastoreadas. Tá? Se trata de pessoas que trocam de pastores como trocam de roupa. Não, você não serve. Como, infelizmente, hoje está acontecendo lá. As pessoas não se sujeitam. Então, as pessoas não querem ser pastoreadas. Então, logo, vai ter períodos que vai ficar sem igreja. Sem o pastor, automaticamente não constitui igreja. Então, talvez essas coisas, a única coisa que eu quero que os irmãos pensem é que talvez esses sinais sejam indícios de que talvez ali não existe, nunca existiu uma igreja verdadeira. Tá? Porque se Cristo tem uma obra e preza pelos seus eleitos, pelos salvos, ele não vai deixar líderes ali fiéis à sua palavra? Ele não vai deixar ali quem ministre a palavra, quem cuide daquelas ovelhas? Cristo vai fazer uma obra pela metade? Ele vai instituir uma igreja sem pastor? Isso é, no mínimo, inconsistente e incoerente. É ilógico. Pelo processo que nós vemos, principalmente de Paulo plantando igrejas. Sempre eram levantados ali presbíteros para as igrejas. Tá? Então, é um espantalho você ver uma igreja aí sem pastor. Na verdade, não existe igreja. Ali não existe uma igreja. Tá? Então, que você pense nessa questão histórica e como que os pastores aqui, batistas, eles assimilavam essa questão de igreja, né, e o governo dela através dos ofícios. Tá bom? Semana que vem vamos falar de Thomas Goodwin, tá? A sua visão também sobre esses ofícios. Tá bom? Alguma dúvida?